Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje o vídeo vai ser sobre os erros que acontecem no GPS e o que tem que fazer para diminuí-lo. Então, vamos lá. A primeira coisa a se entender é quais são esses erros, né? No caso, são dois tipos. Os que estão ligados ao usuário e os que estão ligados ao sistema. Os que estão ligados ao usuário é justamente um método de utilização do equipamento, as medidas de prevenção desses erros e por aí vai. O dos sistemas tem a ver com a obtenção dos dados, seja alguns exemplos que eu vou falar no vídeo à frente, relógios não sincronizados, a distância em que o satélite está, como os satélites estão distribuídos. Isso o usuário não tem como controlar, então é um erro que está no sistema. Normalmente eles mesmos se corrigem, o próprio sistema tenta corrigir esses erros, mas sempre existem, tenta diminuí-los o máximo que consegue para ter alta precisão, mas eles estão lá. Quando se fala nos erros do usuário, um dos mais recorrentes é o sistema de referência usado. Por exemplo, aqui no Brasil, usa o Sirgas 2000. Em outros locais, o WGS 84. Então, se utilizar sistemas de projeção diferentes, pode ser que ocorram erros. Porque esses sistemas de projeção, eles estão configurados para certas precisões em certas regiões. Por exemplo, o Sirgas 2000 está com precisão aqui para a América Latina, Brasil. Aí tem WGS 22S, então a precisão dele vai ser para o sistema de projeção WGS 84 na zona 22S. O mundo todo está dividido em zonas no WGS, entre sul e norte, e isso foi só uma exemplificação. Se você estiver aqui em Goiás, é 22S. Se você projetar o mapa lá da Paraíba, por exemplo, de João Pessoa, que é outro sistema de projeção, no 22S, vai ter uma distorção e vai ocorrer um erro. Outro erro comum também é no planejamento das atividades, ou da missão, né, como pode se dizer. Existem horários estratégicos para fazer os mapeamentos ou fazer os caminhamentos, trajetos com o GPS, que são os horários em que os satélites estão mais distribuídos, em que não tem tanta camada de atmosfera para se ultrapassar. Esses pontos fazem com que hajam mais erros ou menos erros. Então, escolher o horário correto é de muita importância. Os erros dos usuários são basicamente esses dois. Agora, os dos sistemas são mais variados. Por exemplo, um que acontece muito é o multicaminhamento. O que é isso? O GPS está aqui na minha mão. O raio de sinal tem que vir diretamente para ele. Aí ele consegue marcar a localização de maneira correta, porque utiliza o tempo e a distância que esse raio percorre para se determinar a localização. Se, por exemplo, tiver uma árvore ou um prédio, o raio vem, desvia na árvore, aí desvia no prédio, desvia no carro e depois bate, então o caminho e o tempo muda e, como consequência, a precisão também muda, por causa que deu um tempo maior, uma distância maior de trajeto. Por isso que muitas vezes você fazer o mapeamento ou o contorno da área, né, de uma fazenda perto de matas fechadas ou nos contornos de mata fechada, perto de casas, de galpões e etc., normalmente dá um erro maior naqueles locais. Você consegue ver, quando puxa o mapa depois, que os pontos ficaram mais deslocados nesses momentos, porque houve esse erro de multicaminhamento, né? Existem também os erros ligados à atmosfera em si, né? Como na ionosfera, que o que mais interfere são os íons e elétrons que a onda tem que atravessar para chegar no GPS. Então, conforme vai atravessando, quanto mais densa, se tiver nuvens, etc., mais dificuldade a onda tem para passar e mais tempo vai demorar para chegar no GPS, então vai dar um erro de localização também. O que acontece quando é antes disso é justamente a quantidade de atmosfera que tem que passar. Por exemplo, tem um arco aqui em cima da minha cabeça. Se o satélite estiver no zênite, um termo técnico, ou seja, 90 graus na minha cabeça, tem uma quantidade menor de atmosfera para se passar. Se ele estiver aqui no pôr do sol, então ele tem uma camada de atmosfera muito maior para se passar também. Eu também vou fazer uma imagenzinha, deixar aqui, mostrando isso. Tipo, a camada de atmosfera transpassada nesses momentos são muito diferentes. Então, o que acontece é que tem maior chance de encontrar obstáculos, sejam elétrons, mesmo sendo mais rarefeito, ainda existem. Então, a chance de atravessar menos matéria vai ter menos chance, atravessar mais matéria vai ter mais espaço, vai ter mais chance. Outro fator também importante é a distribuição dos satélites.
Porque a localização é feita por triangulação. Então os satélites devem estar distribuídos de maneira com que essa medição seja precisa, ou seja, bem distribuídos, espaçados mais ou menos com as mesmos graus, para que o receptor receba as ondas de maneira eficiente e consiga calcular a distância corretamente. Se ele estiver muito próximo ou muito afastado, dificulta mais esses cálculos e aumenta-se o erro. Então a disposição da constelação é muito importante também. Mas essa disposição, muitas vezes até o próprio sistema já calcula esse erro e tenta diminuir, mas ele ainda existe. O último erro que eu quero falar são os dos relógios. O que acontece? Tanto o satélite quanto o receptor, que é o seu GPS, celular, etc., seja Garmin, RTK, base e tal, tem um relógio para marcar os tempos. Lá no satélite utiliza-se normalmente um relógio atômico, que a precisão é muito, muito alta mesmo. Aqui no receptor normalmente não é um relógio tão bom porque é muito caro. Então utiliza um relógio inferior. Se esses relógios estiverem desincronizados, na casa de 1 milissegundo que seja, o erro já acontece. Normalmente variando em 30 metros, só para ter noção, 1 milissegundo, então é 1000 partes de 1 segundo. E um erro tão pequeno consegue fazer o seu GPS errar em 30 metros. Justamente por essa diferença de relógios, em que o satélite é atômico e no GPS é de quartzo. Agora eu vou falar como melhorar a precisão de seus mapeamentos. Então, já deixa o like aí, se inscreva no canal e vamos lá para você aprender como melhorar essa exatidão. A primeira coisa é ver se seu GPS ou receptor tem a disponibilidade de receber informações de outras constelações de satélites. Por exemplo, tem o GPS, GLONASS, Galileu, tem outras constelações de outros países também. Se seu GPS estiver habilitado ou tiver a disponibilidade de receber de várias constelações, vão lá que ele recebe de 30 satélites, 24 satélites, acima de 20, acima de 25, o erro vai ser diminuído, vai ser mitigado, porque tem muitas informações vindo de vários satélites. Normalmente, por exemplo, o que é bom de se ver isso é no aplicativo UAV, que é utilizado muitas vezes para drones, né? Ver as condições climáticas e por aí vai. Então, lá tem jeito de você habilitar se quer receber só do GLONASS ou do Galileu também. E quando você habilita esses dois, a precisão, os parâmetros mudam. Com isso, você consegue diminuir o erro. Outra maneira é a utilização dos aparelhos em áreas abertas. Como eu falei do multicaminhamento lá no começo, ou seja, andar perto de galpões, de prédios, de casas, árvores, faz aumentar o multicaminhamento. O contrário faz ele diminuir. Então, você utilizar em áreas abertas, no campo, normalmente nos mapeamentos agrícolas isso não ocorre, porque é sempre aberto. Mas utilizar eles de maneira que não haja interferência de construções maiores, ou seja árvores, etc., vai melhorar os seus resultados. Outro ponto que eu já falei anteriormente é do planejamento. Escolher as melhores horas em que os satélites vão estar melhor distribuídos, que vai ter menos massa de ar para ultrapassar, então esses pontos também vão melhorar os seus resultados posteriormente. E um ponto bem importante também é diminuir o tempo de aquisição de dados. Vamos lá, que você tem essa possibilidade, por exemplo, no C7 Campeiro. Lá você coloca de quanto em quanto tempo ele quer que registre um ponto. Se você colocar um tempo menor, ele vai registrar mais pontos em menos tempo. Vamos colocar aqui um ponto a cada 1 segundo. Então, em 1 minuto vai ser 60 pontos. Se você colocar um ponto a cada 5 segundos, em 1 minuto vão ser 12 pontos. Então, utilizar eles em faixas de tempo menores vai aumentar a quantidade de dados e, com isso, a sua precisão. Logo, isso também é uma das saídas para se melhorar o seu mapeamento. Outro fator também é utilizar um ponto de referência. Por exemplo, você sabe a exata posição do meu local aqui, tanto latitude e longitude, com a precisão milimétrica. Vamos colocar que seja isso. Então, você utiliza essas informações nos seus outros mapeamentos e vê o que ocorre de distorção. Isso é mais fácil de ser corrigido na hora de trabalhar os dados, né? Seja no QGIS, ArcGIS, quando você tem um mapa em mãos, depois do mapeamento feito. Durante o mapeamento não é tão fácil, então isso é um pós-levantamento de dados, uma maneira de corrigir. Outro fator que permite você aumentar a precisão também é ficar parado num ponto. Por exemplo, você quer saber exatamente a posição minha aqui. Então eu tenho um GPS que o erro é relativamente 3 metros. Então eu fico parado aqui, ele vai recebendo as informações de 1 em 1 segundo. Se eu ficar aqui parado durante 10, 30 segundos, ele vai registrar 10, 30 pontos. Muitas vezes, como a precisão vai variar um pouquinho, vai ter um deslocamento desses pontos, mas a maioria vai estar concentrada num local.
Então você consegue ter uma maior precisão, uma melhor referência para saber onde que é exatamente aquele ponto. Esperar mais tempo nos locais de interesse vai aumentar a sua exatidão. Por fim, mais importante é a utilização correta do equipamento, né? Se você utiliza o equipamento fora dos parâmetros, seja o que for, a chance dele dar errado ou trazer informações falsas é maior. Por exemplo, no mapeamento de drones. Se você andar numa velocidade acima da ideal, o que vai acontecer é um arraste nas câmeras, é um arraste nas imagens, porque, vamos lá, a explicação técnica é que o obturador da câmera abre para entrar a luz e esse tempo de abrir e fechar é o tempo de registrar a foto. Se você tiver numa velocidade tranquila, ele vai abrir e fechar e a foto vai parecer estática. Se você tiver numa velocidade rápida, vai ocorrer como aquelas imagens de carros andando na rodovia, que só aparece o flash de luz. Você não consegue identificar o carro. Vai ficar mais ou menos desse jeito. Você vai ver um borrão de imagem. Então, seja utilizar o GPS, o drone, que também tem jeito de fazer os mapeamentos, da maneira correta, do seu celular, que também pode trazer dados de localização, dependendo da precisão que ele tem. Então, utilizar isso da maneira correta vai trazer melhores resultados. Portanto, é basicamente essas as maneiras de se conseguir diminuir os erros que ocorrem no seu mapeamento. Por serem bem simples, são fáceis de serem implementados. Agradeço a todos aí que assistiram e até a próxima. Falou!